Turma, nessa aula de nosso conteúdo sobre análise econômica, nós vamos falar, eh, dar continuidade à discussão sobre autovalores e autovetores, onde a gente tem aqui a primeira resolução dos exercícios que foram deixados na última aula. A gente continua aqui no capítulo do Semi Bloom, ok? E aí, naturalmente, quando a gente apurar esses valores aqui, R1, R2 e R3, que são os autovalores dessa matriz, né? Quando a gente calcula isso, a gente vai encontrar infinitos autovetores associados. E aí, como nós já discutimos na aula passada, o objetivo aqui é justamente uh, encontrar os autovetores associados e chegamos a infinitos autovetores. E aí, como a gente já discutiu, esses autovetores, geralmente a gente reporta aquele que é o mais simples, né? Aqueles que são que eventualmente não se utilizam em números racionais e tudo mais. Ok? Então, até esse exercício, a gente entendeu o que é autovalor e autovetor, e vimos como fazer o seu cálculo. Okay? Com a aula de hoje, o que nós vamos fazer é entender a aplicação dos autovetores, tá? Naturalmente, não existe um autovetor, para cada autovetor sempre vai ter um autovalor associado, e a gente vai entender onde é que esses autovetores vão ser importantes em resolução de problemas, tá certo? Continuamos aqui no Sami Bloom, capítulo 23, tá? E a aplicação direta que a gente vai ver, principalmente para ciências econômicas, né, naturalmente, autovalor e autovetor, a aplicação são as mais diversas, mas nós vamos ver como isso ocorre em resolução de problemas com equações e diferenças. Ok? Bom, onde é que a gente utiliza equações e diferenças? Para que isso é importante? Né? Na ciência econômica, todo o instrumental de equações e diferenças nos ajuda a entender o comportamento dinâmico da economia. Então, por exemplo, se eu quiser saber a dinâmica do PIB ou a dinâmica de alguma variável econômica, o que eu vou fazer é justamente uma análise de um comportamento temporal, onde eu posso aqui, com esse instrumental, começar a fazer previsões. Então, por exemplo, o PIB de amanhã vai depender do Y de hoje, a depender de uma certa proporção, que é o termo A. Ou seja, se eu quiser fazer alguma previsão dessa série para o futuro, tá, vai ser importante eu saber o valor dessa variável A. Como é que a gente não vai entrar muito no instrumental de estimação e previsão, o que a gente precisa entender, isso vai ficar mais claro no curso de econometria, é justamente como é que ocorre essa interação entre variáveis. Tá, algumas variáveis, principalmente as macroeconômicas, permitem que o economista utilize essa análise de que uma variável vai depender do que aconteceu com a outra ao longo do tempo, pelas características inerentes à variável. Por exemplo, quando você fizer a discussão de expectativas adaptativas e expectativas racionais. Lá vocês vão ver que a inflação de hoje dependeu da inflação de ontem. E a inflação de amanhã depende da inflação de hoje também. Tá? Assim como a inflação de amanhã, a inflação que o agente vai definir está associada à inflação de amanhã, né? Está associada à inflação de hoje, mais o que ele espera para o futuro. Então nada mais é do que um comportamento temporal aí da variável e a sua dinâmica. Né? A gente diz que quando a gente começa a dar dinâmica na economia, a gente utiliza as variáveis no tempo. Ok? O que chamamos de equação de diferença linear unidimensional, porque aqui a gente está trabalhando com uma variável apenas, ela com ela mesma. A gente chama de equação de diferença linear unidimensional. Tá certo? A equação acima afirma que a quantidade de y em qualquer período de tempo é proporcional à quantidade que existia no período de tempo anterior, com constante de proporcionalidade A.
né? Então, o que vai acontecer com a variável amanhã depende de uma certa proporção do que aconteceu ontem. E vice-versa, eu posso andar com essa estrutura tanto para frente quanto para trás. Então, se eu quiser avaliar, por exemplo, o que acontece com o PIB de hoje, ele resulta do que aconteceu ontem, que por sua vez resulta do que aconteceu anteontem, tá bom? Então, posso tanto fazer uma projeção quanto fazer uma regressão ao longo do tempo dessa mesma variável. Okay? Bom, aplicações, né? Estamos aqui ainda no modelo de equação de diferença. Então vamos supor um valor inicial y0, uma constante de proporção a, um tempo n e aplicarmos a dinâmica na equação anterior. Tá? O que a gente vai ter? Então, mais ou menos o que eu já adiantei no slide anterior. Então o y de hoje, tá? Dependeu do y de ontem. Ou o y de amanhã vai depender do y de hoje, tá bom? Para ficar então harmônico, de uma forma uniforme, então no período em T1, suponhamos no mês subsequente, vai depender do mês de hoje. Ok? Sendo assim, o PIB ou Y daqui a 2 meses vai depender do PIB do mês anterior, que por sua vez dependeu do PIB do mês corrente. Então, se y1 é igual a y0, eu posso substituir aqui. Fazendo a conta, eu chego que a ao quadrado é igual ao quadrado que multiplica y0. Da mesma forma, o PIB daqui a 3 meses vai depender do PIB de 2 meses para trás. E esse PIB de 2 meses para trás está aqui, ó. y2 igual ao quadrado de y0. Porque A2 igual a 1 é igual a 1 e y1 é como a 0. A gente vai substituindo aqui, substituir aqui, substituir aqui. A gente tem uma forma iterada das equações. Então, o que isso nos diz? Que essa constante que vai nos dar a proporcionalidade, ela é elevada ao número de tempos que você estiver analisando. Então, como aqui são 2 períodos, a ao quadrado, 3 períodos, a ao cubo. Ok? Bom, sendo assim, yn vai ser igual a que a elevado a n y0. É daqui dessa estrutura que nasce toda a discussão sobre capitalização composta. Tá? Aquela formulinha de juros 1 mais i elevado a n vezes o valor do montante. Na verdade, vezes o montante é igual a isso, né? O montante é igual a 1 mais i elevado a n que multiplica as parcelas, né? De um fluxo de um fluxo de caixa. Todo esse desenvolvimento, na verdade, essa forma de fazer esse cálculo veio daqui. Tá? Por isso que eu estou colocando aqui capitalização composta, porque é daqui que vem todo aquele desenvolvimento. O que acontece com o fluxo de pagamentos ao longo do tempo? É um método iterado via equações adferentes. Tá? Então, esse A aqui é o 1 mais I elevado a N, por exemplo. Ou seja, mais uma situação que a gente pode aplicar na sua discussão. Né? Bom, mas como é que a gente está preocupado ainda com os autovetores? Então vamos entender isso supondo esse sistema 2 aí. Aqui nós temos um caso de problemas bidimensionais, porque depende de duas variáveis, x e y. Então é um problema muito semelhante a um estudo de mercado, por exemplo. Vamos supor que esse aqui é o preço do bem x e por um acaso ele pode ser, como substituto, ele tem o bem y. Então, como o preço vai depender tanto do preço que eu estou cobrando hoje, o preço de amanhã, vai depender do preço que eu estou cobrando hoje, mas o quanto o meu concorrente vai colocar de preço, né, supondo bens homogêneos, então eu preciso considerar o que ele. E eu só não consigo observar o que ele ainda vai fazer. Eu posso até tentar prever. Mas partindo do pressuposto que eu consigo observar quanto ele fixou hoje,
Então eu tomo base o quanto que ele fixou, mais o quanto eu fixei, e disso aqui eu vou fixar meu preço amanhã. Como ele é meu concorrente, ele vai se comportar da mesma forma. Tá? Então aqui eu tenho um sisteminha que posso aplicar para isso. Então como é que a gente reescreve esse sistema de forma matricial? Tá? Em formato matricial, esse sistema de equações da diferença é dado da seguinte forma. Xn mais 1, y mais 1 como um vetor, a matriz de coeficientes e a matriz de variáveis endógenas. Ok? E aqui tem uma análise interessante. Se B é igual a C e ambos forem iguais a zero, nós dizemos que estas equações são um sistema desacoplados. Se B e C forem iguais a zero, então a gente diz que não há uma interação entre x e y. E dessa forma, então, a gente diz que eles estão desacoplados um do outro. Ou seja, o que a gente acabou de falar, muito possivelmente, mesmo que esse mercado seja um mercado com bens que concorrem entre si, ainda assim, as firmas não estão tomando como decisão de preço aquilo que o seu concorrente está fazendo. É uma das explicações, por exemplo, se B e C for igual a zero. Ou pode acontecer de ser simplesmente um mercado em que não há concorrência entre as duas empresas. Ok? Então, nisso a gente diz que essas equações estão desacopladas. Logo vai acontecer, então, isso aqui. Eu tenho um sistema iterado. A iteração da própria variável ao longo do tempo me dá essa resposta, me dá essa dinâmica. Tá? Caímos num problema unidimensional. Agora, se por acaso B e C forem diferentes de zero, a técnica que a gente vai usar para resolver esse sistema é realizar uma mudança nas variáveis de forma que desacople essas equações. Se eu conseguir realizar esse desacoplamento, que eles chamam de desacoplamento de séries, tá? Eu consigo dar uma resolução para a dinâmica dessa minha variável. Ou seja, eu consigo transformar ela num modelo unidimensional e avaliá-la ao longo do tempo. Ok? Como é que a gente vai fazer isso? Isso só vai ser possível se a gente transformar a nossa matriz A em uma matriz diagonal. Então, se a minha matriz A se transformar numa matriz diagonal, onde a diagonal principal é diferente de zero e tudo o resto é igual a zero, eu consigo então dar resolução para o meu sistema. Então, a princípio, o que eu preciso fazer? Verificar se essa matriz A pode ser diagonalizada. Caso sim, eu consigo então resolver um desacoplamento de sistemas e dar resolução dinâmica para ele. Então a gente precisa transformar essa matriz numa matriz diagonal. E para fazer isso, a gente utiliza esse teorema que diz que uma matriz é diagonalizável se existir uma matriz P invertível, tal que a inversa dessa matriz P multiplicada pela matriz A multiplicada pela matriz P vai ser exatamente uma matriz diagonal. Então, se eu pegar essa matriz aqui, pré e pós multiplicar por essa matriz P, eu chego na minha matriz diagonal. Por quê? Nós vimos que, como não existe divisão em álgebra matricial, então se eu pegar uma matriz e multiplicar P e a inversa do P, isso aqui é como se fosse um efeito igual a 1, né? Se eu pego o P e multiplico por ele mesmo e eu fizer a mesma coisa do outro lado, então eu não alterei a minha relação aqui. Tá? A gente vai entender melhor isso. Sendo assim, quem é a minha matriz P? Tá, já sei que se eu pré e pós multiplicar essa minha matriz A por ela, eu consigo chegar na matriz diagonal. E aí resolver meu sistema dinâmico.
Tá, mas como é que eu faço para calcular isso? A gente vai ver que essa matriz P deriva da matriz A. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é calcular o determinante e ver se existe inverso da matriz A. Determinante diferente de zero, eu já consigo dizer que essa matriz é diagonalizável, é não singular, posto cheio, existe inversa e nesse sistema as linhas são independentes. Tá? Fazendo o determinante dela, eu chego aqui a menos 4 diferente de zero. Vamos seguir. Bom, então vamos encontrar o determinante vamos encontrar o polinômio característico, né? Através do determinante de A menos RI. Então, 1 menos R, que multiplica 2 menos R, menos 2 vezes 3. Né? Vamos apurar o determinante desse polinômio. Quando eu faço isso, naturalmente eu vou chegar numa equação de segundo grau. Né? Porque é uma matriz 2 por 2. Isso implica numa função de segundo grau. E aí, encontrando as raízes, a gente vê que R1 é igual a 4, R2 é igual a menos 1. Tá? Ou, ou R1 igual a menos 1 e R2 igual a 4. Né? A gente sempre coloca que R1 é o número mais próximo de zero, que é isso que eu faço no próximo slide. Tá? R1 menos 1, R2 igual a 4. Bom, então encontramos. Como é que a gente finaliza esse primeiro passo? Achamos os autovalores, menos 1 e 4. Agora é encontrar o autovetor associado a ele. Tá? Se eu pegar essa linha e multiplicar por essa coluna, me dá esse sistema. Ok? Cheguei nessa matriz, quando eu substituo isso aqui lá no meu polinômio característico, e eu chego que V1 igual a menos V2. Portanto, quando V1 for 1, V2 é menos 1. Mesma coisa aqui. Linha vezes coluna, eu caio numa relação de V1 com V2, em que V1 é igual a 2 terços de V2. Quando V2 for igual a 3, V1 é igual a 2. Então aqui é um dos autovetores associados a esses autovalores que nós encontramos, menos 1 e 4. Bom, agora que eu apurei esses autovetores, é que eu começo a construir a minha matriz P. Porque o que é uma matriz? Ela não é a junção de vetores linha e vetores coluna. Então, se eu tenho esses dois vetores aqui, eu consigo construir a seguinte matriz. Esse aqui é o meu primeiro vetor, esse segundo vetor eu posso agrupar dessa forma. Meu primeiro autovetor associado ao meu primeiro autovalor e meu segundo autovetor associado ao meu segundo autovalor. Essa é a minha matriz P. A matriz P, então, é a matriz de autovetores associado à matriz A. Agora encontre a inversa dela para colocar na estrutura P elevado a menos 1, que multiplica P. Como é que eu calculo a inversa? Vamos utilizar aqui a metodologia de cofatores. Tiro linha, tiro coluna, me sobra 3. Coloco na menos 1 elevado a I mais J, que multiplica 3, vai dar 3 positivo. Aqui é a mesma coisa. Tiro linha, tiro coluna, menos 1. E assim para cada elemento. Para evitar cofatores espuros, utilizo a transposta dessa matriz. E para encontrar, por fim, minha matriz inversa, eu tenho que calcular a matriz adjacente, que nada mais é do que encontrar esse determinante, que dá 5, e o inverso dele, que multiplica a matriz transposta de cofatores. Adjacente não, perdão, a matriz adjunta. Então, 1/5 que multiplica cada um desses elementos é a minha matriz inversa. Feito isso, agora vamos fazer a conta. Que multiplica a matriz A, que multiplica a matriz P. Aqui, faço essa multiplicação. Linha vezes coluna. Vai me resultar nesses elementos aqui.
Depois que eu apurei o produto entre essas duas matrizes, sigo para a próxima. Linha vezes coluna. Tá? 3 que multiplica menos 1, menos 2 que multiplica 1. Então, menos 3 menos 2 vai me dar esse elemento aqui. Primeira linha, segunda coluna, vai estar aqui. Ok? Feito isso, eu já tenho aqui ó, uma matriz diagonal. Diagonal principal diferente de zero e os demais elementos iguais a zero. Multiplico cada elemento por 1/5. Encontrei eu consegui agora diagonalizar minha matriz A, que é menos 1, 0, 0 e 4, ou seja, a diagonalização dessa matriz, 1, 2, 3 e 2, é menos 1, 0, 0 e 4. Então agora eu consigo substituir isso no meu sistema dinâmico e resolver de forma iterada. E analisar o comportamento dessa série ao longo do tempo. Ok? Bom, então, de posse disso, resolva os exercícios. Ok? Então, bons estudos e até mais.